Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz de Clama no Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz de Clama no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estaremos dando início aqui ao canal, né, a Voz de Clama no Deserto, mais um quadro, Desvendando o Profundo, Mistério Bíblico Revelado. Qual é o propósito desse quadro? São mensagens, né, que eu acompanhei, né, tive esse privilégio, pela misericórdia, a graça de Deus e providência, ter ouvido, ter acompanhado no YouTube, né, em algum culto, em algum congresso, e a mensagem pela qual eu prezo, né, foi significativa. Essa mensagem que eu vou deixar para vocês hoje, então, nem se fala, porque, amados, eu me derramei como criança. A presença de Deus foi real durante o momento que eu estava na minha sala com a minha esposa, ouvindo esta mensagem. Então, esse quadro tem o interesse de trazer estas mensagens, mensagens que vão desvendar o profundo, né, com respeito à exposição da palavra de Deus, fiel à exegese do texto, trazendo a revelação mesmo ali, que vai falar muito ao nosso coração e nos trazer, por certo, a edificação que tanto necessitamos de a cada dia estarmos crescendo na graça, também no conhecimento do Senhor, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tempo certo que eu não vou trazer mensagens de polêmica, mas são mensagens espirituais que vêm a edificar nossas vidas. Se você tem esta confiança no canal e de poder ter essa confiança no canal Voz de Clama no Deserto, entende que o canal Voz de Clama no Deserto é um canal sério, comprometido com a verdade da palavra de Deus, comprometido com a total dependência da graça, da revelação e da instrumentalidade de Deus, e entender que este canal, além dos demais canais, como irmãos e irmãs, pelo qual Deus tem usado durante o tempo da igreja, do caminhar da igreja e da existência humana, então, que você crê que o canal também, a Voz do Canal, Clama no Deserto, também tem essa mesma realidade. Não se preocupe com o tempo, porque esse quadro é para aqueles que realmente querem, né, ouvir algo que venha trazer edificação para a sua vida. E você vai ter confiança e vai passar a ter confiança nesse quadro a partir do momento que você realmente ficar até o fim conosco. Por isso que eu coloquei aqui no finalzinho aqui desse overlay, né? Fique até o fim, porque são mensagens que o pastor ele vai tratar com profundidade, tá bom? Então, você pode escolher um tempo hábil aí que você possa estar possível você estar ouvindo, colocar o fone de ouvido, ver na sua TV, você que se você quiser ir direto para este momento lá deste culto, né? Que esta mensagem foi no Bom Samaritano, você tem essa liberdade. Porém, se você quiser seguir a ouvir aqui pelo canal, vai estar aí na playlist deste quadro, né? Desvendando o Profundo, tá bom? Outro detalhe, não sei se vai haver propaganda, né, durante a questão do vídeo, mas se tiver, eu vou estar procurando ali pular e dar sequência à mensagem, tá bom? Então vamos aí para o início desta mensagem. Pastor Wagner, tá bom? Trinta e sete, versículo de número 1, na sequência, o texto diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e me tomou em espírito, e me colocou no meio de um vale que estava cheio
de ossos secos. Capítulo de número 40, verso de número 1 na sequência, o texto diz assim: no ano 20º, no 5º ano do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor. Repita comigo: a mão do Senhor. Isso. E me levou em espírito para lá, e em visões de Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte alto, e havia sobre ele como edifício de uma cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem, cuja aparência era como a aparência de cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: filho do homem, vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo o que eu te fizer ver. Porque para tu mostrar, foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. O último capítulo e o último texto, para que nós possamos entrar dentro da meditação da palavra, que diz assim: depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, a banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de linho, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que só deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia atravessar. E me disse: vistes, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer às margens do ribeiro. Amém ou não amém? Diga para alguém do teu lado com todo respeito: vale, monte alto e águas profundas. Vale, monte alto e águas profundas. O crente mais pentecostal assenta glorificando o nome de Jesus. É sabido de todos nós que o profeta Ezequiel está entre os profetas escatológicos do Antigo Testamento. 597, ele está inserido no reinado do rei Joaquim. E é sabido de todos nós que ele também está na primeira leva dos que foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia. O profeta Ezequiel, na carga de conhecimento, ele está entre dois que do Antigo Testamento são tratados pelos intelectuais da Bíblia como os profetas mais cultos do Antigo Testamento: o profeta Isaías e também o profeta Daniel. O profeta Ezequiel está vivendo algo que coincide exatamente com o significado do seu nome, pois o significado do seu nome no original significa, ou uma das variantes, Deus fortalecendo. E este nome, obviamente, é necessário. Por que Deus fortalecendo? Porque foi tirado da sua pátria sem direito de defesa. Foi levado para as margens do rio Quebar e não pode exercer o seu ofício como sacerdote, porque antes de ser tratado como profeta, é de um tronco sacerdotal. Deus fortalecendo, porque a Bíblia Sagrada nos diz, no capítulo 24, verso de número 16 ao 18, que o próprio Deus tocou na sua esposa, cujo ele chamava de delícia dos seus olhos.
Deus fortalecendo, porque o profeta Ezequiel está nas margens do rio Quebar, e possivelmente os que levaram eles cativo para lá estão zombando deles, dizendo: cante para nós um cântico de Sião. Deus fortalecendo, porque o profeta Ezequiel entendeu que aquele povo ao qual Deus se revelou, Deus se manifestou para eles como nunca se manifestou a outra nação, está cativo em um ambiente ao qual os mesmos decidiram estar ali, porque engrandeceram mais Jerusalém, os muros de Jerusalém, do que o próprio Deus, e não quis curvar-se diante da sua grandeza, do teu cuidado e também do teu poder. Mas você vai perceber comigo que este profeta, que desde Jerusalém até Babilônia vem perdendo, revela-nos que mesmo diante de tais percas, ele diz que o Senhor, no meio dos exilados, no meio do cativeiro, no capítulo de número 1, abriu os céus para ele, e ele teve visões de Deus. Nós conseguimos entender o porquê que o profeta Ezequiel está sendo fortalecido. O profeta Ezequiel está sendo fortalecido mesmo com tamanhas percas, com tantos danos, é porque você percebe que o profeta anda olhando para o alto. Ele perdeu o seu direito de defesa, mas está olhando para o alto. Ele perdeu a tua esposa, mas está olhando para o alto. Ele perdeu o direito de exercer o ofício sacerdotal, mas ele está olhando para o alto. E o texto diz que ele contemplou os céus e ele teve visões de Deus. Aqui está o segredo pelo qual o profeta Ezequiel já está vencendo, mesmo em períodos de perca. Aqui está o segredo, porque o profeta Ezequiel consegue estar de pé, mesmo diante de tanta perca. O profeta está dizendo: estou perdendo, mas estou olhando para cima. Estou perdendo, mas estou olhando para o alto. Estou perdendo, mas estou tendo visões de Deus. Quando o profeta revela que ele tem visões de Deus, a partir daqui, ele passa a viver visões transcendentais da parte do Senhor. É por isso que o profeta, entre Daniel e Isaías, e até mesmo o profeta Jeremias, é considerado como o profeta que mais contemplou seres angelicais. Ele está entre os profetas que mais teve visões teofânicas. Ele está entre os profetas que mais teve experiências tanto literais, espirituais, alegóricas, profunda. É interessante que nós tomamos pelo menos 3 textos como base para o corpo sermonário. E esses 3 textos que nós tomamos como base está inserido nas visões profundas e transcendentais que o profeta Ezequiel teve. Esta que nós lemos, a primeira do capítulo 37, é como se fosse o texto áureo de todo o capítulo do livro do profeta Ezequiel, porque é um texto conhecido de todos nós, é um texto muito pregado, é um texto que já vi coleografia sobre ele, é um texto que até em novelas fizeram um relance sobre ele. É um texto ao qual já vi hinos sendo cantados sobre ele. E vocês vão perceber comigo que o texto revela que primeiro ele contempla um vale que está cheio de ossos, uma vez que pela mão do Senhor ele é tomado, levado e colocado lá. No 40 verso 2, o profeta que está no vale agora não está mais. A mesma mão que o pegou, que o deteu, que o segurou, que o manteve no vale, agora o arrebata e o leva até um monte alto, cujo ele viu um varão com a aparência de cobre, com 2 instrumentos na sua mão, fazendo medidas no templo, do lado de dentro e também do lado de fora. Esse mesmo profeta, dado-se a 7 a 8 capítulos, é levado depois da restauração do templo para dentro do templo, e ele contempla águas que estão agora correndo dos umbrais da porta, águas que agora estão em uma temática de subidas de níveis, ao qual o varão que se apresenta no capítulo 40, verso 2, chama o profeta com a cana de medir e o faz passar pelas medidas corporais, artelho, joelho, cintura e também ombros. Aqui
O profeta Ezequiel está vivendo revelações profundas, experiências profundas da parte do Senhor. É baseado nessas 3 visões do profeta Ezequiel que eu gostaria nesta madrugada de ancorar o corpo sermonário ao qual eu quero compartilhar com vocês aqui esta noite, passando ou perpassando o primeiro pelo capítulo de número 37. E eu gostaria que os irmãos observassem algo. O que, pastor? Como é sabido de todos vocês, aquele vale aponta para a Babilônia. Os ossos apontam para a situação real da nação de Israel dentro desse contexto. O povo está como osso seco. Babilônia tirou, cortou, arrancou deles toda a esperança. Mas você vai ver que o profeta Ezequiel foi levado exatamente para este ambiente, exatamente para este contexto. Eu sei, é muito bom, é gostoso pregar sobre a restauração dos ossos secos. Eu sei que é maravilhoso ver o profeta profetizar e o osso se transformar em um exército poderoso, numeroso, pelo Espírito de Deus. Mas não é dentro desta visão que eu quero tratar com vocês o texto do capítulo 37. Eu quero lembrar vocês que nós temos um profeta que está vivendo o seu próprio vale e sendo levado para dentro de um vale. Os irmãos perceberam que na introdução do corpo sermonário, o quanto este homem veio perdendo de Jerusalém até Babilônia, 830 quilômetros de Jerusalém até Babilônia, até as margens do rio Quebar. Chegando lá, ele continua perdendo. E os irmãos vão perceber comigo como é que ele vai monografar o texto, informando-nos como Deus o pegou e o levou para dentro daquele vale. Ele disse: e veio sobre mim a mão do Senhor, me arrebatou e me levou para dentro de um vale cheio de ossos. O Senhor não se manifesta ao profeta Ezequiel em uma teofania completa. O profeta informa-nos que não veio o corpo. O profeta não diz que veio o rosto. O profeta diz que a mão veio da eternidade sem corpo de existência. Arrebatou o profeta e o levou para dentro de um vale cheio de ossos secos. É necessário você perceber comigo no texto. Perceber o que, pastor? Deus não se revelou ao profeta um capítulo anterior e diz para ele se preparar. Queria o levar para dentro de um vale ao qual ele nunca ainda tinha ido. O Antigo Testamento revela pelo menos 190 a 188 tipos de vale. Esse vale aqui, segundo alguns pensadores da Bíblia Sagrada, é um vale diferente. No original chamado de Emeque. Emeque significa um vale espaçoso, circuloso, um vale ao qual tem expansão. Existe pelo menos 2 termos que definem a expressão vale. O primeiro é Emeque, o segundo é Gai, que significa vale estreito, porém profundo. Esse vale ao qual o profeta foi levado é o Emeque, porque é um vale espaçoso, aonde tem ossos espalhados, aonde tem ossos numerosos. E a mão que pega o profeta e o coloca dentro daquele vale não é qualquer mão. Esta mão no original significa poderio. Esta mão no original significa aquele que carrega com força. Esta mão no original significa aquele que domina com autoridade. Esta mão no original significa aquele que capacita, mas também controla. Esta mão no original significa aquele que conduz, mas também compele. Observe que esta mão está ligada ao próprio Deus, está ligada ao próprio Senhor. E você vai perceber que o profeta é levado por esta mão, conduzido por esta mão e colocado dentro deste vale cheio de ossos secos. Olhe para mim e perceba isso. O profeta então está vivendo o seu próprio vale. Se ele está vivendo o seu próprio vale pelas percas que eu falei com os irmãos na introdução do corpo sermonário, obviamente, se o Senhor se apresentasse para ele em uma teofania completa e falasse com o profeta Ezequiel: tu queres ir para um vale que te darei uma experiência, provavelmente o profeta iria dizer: não, eu já estou vivendo o meu vale. Eu perdi a minha esposa, o Senhor não permitiu eu passar pelo período do luto. Eu estava pronto para poder servir como sacerdote em Jerusalém. Tiraram de mim esse direito. Eu estou agora nas margens do Quebar.
De forma alguma, porque eu estou dentro de um ambiente sem direito nenhum de defesa. Eles cantam zombando de nós, dizendo: canta para nós um cântico de Sião. Eu não quero mais vale, eu não aceito viver mais este vale. Mas você vai ver que o Senhor não pergunta para o profeta. O Senhor não desce e não fala com ele, não senta com ele, não tem um diálogo com ele. A mão vem sem corpo de existência. Era como se Deus estivesse dizendo para o profeta Ezequiel: eu não quero saber quantas percas você teve, eu não quero saber como está o seu estado sentimental, eu não estou perguntando como está o teu estado espiritual. Eu vou te pegar sem te perguntar, eu vou te pegar sem a tua autoridade, e eu vou te arrebatar, e eu vou te colocar dentro de um vale que está cheio de ossos secos. Parou para perceber que dentro desse contexto, o profeta Ezequiel está sendo levado para dentro de um vale, em um nível espiritual com Deus absurdo. Por quê, pastor? Porque Deus está abrindo para ele os céus, revelando para ele transcendentes visões. Deus está mostrando para eles visões escatológicas e também para o seu tempo. E você vai ver que se Deus abre para ele o céu, o seu nível espiritual com Deus estava altíssimo. Isso significa que o profeta está orando, o profeta está consagrando, o profeta tem comunhão. Mas Deus não quer saber se o nível dele está altíssimo. Deus está dizendo: o nível é baixo, o nível é médio ou é alto. Eu estou te levando para dentro do vale, eu estou te colocando dentro do vale, eu estou te prendendo dentro do vale, eu estou te segurando dentro desse vale. Olha aqui para mim, por gentileza. Existe pelo menos 3 maneiras de ir para dentro de um vale. A primeira maneira de ir para dentro de um vale é com a nossa falta de responsabilidade. É quando nós erramos, é quando nós falhamos em não consultar a Deus, em buscar dele uma direção, em buscar dele um conselho, em buscar dele uma decisão. E nós vamos com os nossos ímpetos, com as nossas vontades, e de repente você já se deparou dentro de um vale. Observe que a segunda maneira de você ir para dentro de um vale é quando alguém decide levantar uma calúnia contra você, é quando alguém decide puxar o teu tapete, é quando alguém decide te apunhalar pelas costas, é quando alguém decide rebeliar contra a tua vida, falar o que você não falou, dizer o que você não fez, te lançar na cara aquilo que você nunca foi, te prejudicar em meio de bolinhos que querem a tua ruína e a tua derrota. Se você ir para dentro desses vales, desta maneira, se você levantar a tua mão para cima e clamar por socorro, e clamar por misericórdia e pedir compaixão, a mão de Deus desce dentro desse vale, te arrebata de lá, te tira de lá, te arranca de lá e te coloca em uma posição que ele quer. Mas eu quero informar você que a terceira forma de alguém ir para dentro de um vale é quando o próprio Deus o pega com a sua mão, arrebata com a sua mão e o coloca dentro deste vale. Olha aqui para mim, por gentileza. Quando Deus decide colocar um homem, uma mulher dentro do vale, não adianta você correr aos pés do pastor Moisés, que ora constantemente, porque eu acompanho a consagração e também oro. Não adianta você ir para os pés da irmã do ciclo de oração, que ora 6, 10 horas, ela não vai conseguir tirar você de dentro desse vale. Quando Deus decide colocar alguém dentro de um vale, não adianta recorrer ao profeta, que revela o RG, o CPF. Quando Deus decide segurar alguém dentro do vale, não adianta buscar ajuda do poder executivo, do legislativo e também do judiciário. Quem pode escapar da mão de um Deus que o profeta Isaías diz que ela assenta no globo da terra e ele olha para nós como gafanhoto? Quem pode escapar da mão de um Deus que o profeta Naum diz no capítulo 1, verso 3, que a terra é os cabelos, extrato dos seus pés? Quem pode escapar da mão de um Deus que o profeta Isaías diz no capítulo 40, verso 12, que ele pega todos os rios, mares e fontes na concha da sua mão? Quem pode escapar da mão de um Deus que o profeta diz que os céus é o seu trono e a terra os estratos dos seus pés? Parou para perceber o tamanho do Deus que você tem? Parou para perceber o tamanho do Deus que você serve? Aí você vai me dizer,
pastor, mas qual que é a proporção desta palavra? A proporção desta palavra é para alguém que está aqui agora, que está aqui hoje, que não está entendendo porque está passando pelo vale, porque você está dizimando, você está orando, você está congregando, você está buscando, você está cantando, e você não entende porque está passando por esse vale, você não entende porque está enfrentando este vale. O Espírito de Deus me trouxe esta noite aqui para informar algo para você esta noite. Toda vez que Deus decide segurar alguém dentro de um vale, é porque Deus tem um grande propósito na vida deste alguém. O vale não é para te envergonhar, o vale não é para te matar, o vale é para você aprender e entender algumas coisas. O vale vai moldar o teu caráter, o vale vai aquebrantar o teu coração, o vale vai fazer você voltar a orar de novo, o vale vai voltar a fazer você pregar, o vale vai voltar a fazer você cantar, o vale vai fazer você voltar a profetizar, o vale vai fazer você voltar a ter visões. Eu quero que você entenda que Deus está colocando o profeta Ezequiel dentro do vale. Não é só simplesmente para o profeta profetizar e gerar vida através da ordem dele. O profeta está sendo colocado dentro do vale, segurado dentro do vale, para ele aprender alguma coisa. O que, pastor? Quem está no comando da mão de Deus não vira osso seco. Quem está no comando da mão de Deus não tomba com os ossos. Quem está no comando da mão de Deus é cuidado dentro do vale. Não, você não está entendendo, então eu vou te explicar. Aqueles ossos que estão espalhados dentro daquele vale aponta para a nação de Israel. Eu estou falando de um povo que foi arrancado de dentro de Jerusalém e levado para dentro de Babilônia. Quem virou osso seco? O rei Joaquim. Lá no vale tem ossos de rei, lá no vale tem ossos de sacerdote, lá no vale tem ossos de levita, lá no vale tem ossos de jovens, lá no jovem tem ossos de velho, lá no vale tem ossos de adulto, lá no vale tem ossos de criança. Mas deixa eu te passar uma palavra: todos aqueles ossos estavam sem vida, todos aqueles ossos estavam sem esperança. O profeta Ezequiel, ele está dentro do vale, mas não é osso. Ele está dentro do vale, mas o Espírito de Deus está com ele. Ele está dentro do vale, mas a mão de Deus está sobre ele. Alguém está entendendo o que Deus está falando dentro desta casa aqui esta noite? Deus está dizendo para você que você não tem mais que murmurar dentro desse vale. Pastor, o que eu tenho que fazer nesse vale? Você vai cantar dentro desse vale. O que eu vou fazer? Você vai adorar dentro desse vale. O que eu tenho que fazer? Você não vai parar de profetizar dentro desse vale. Pastor, por que eu não posso parar de profetizar dentro desse vale? Porque dentro do vale tem sacerdote caído, mas você está de pé. Dentro do vale tem reis caídos, mas você está de pé. Dentro do vale tem levitas caídos, mas você está de pé. Você parou para perceber? Deus já está falando com alguém aqui esta noite. Deus está falando com alguém aqui dentro desta casa. Eu gostaria, com todo respeito, que você dissesse para alguém, para ele não dormir: você está de pé dentro do vale porque tem um propósito. Diga: você está de pé dentro do vale porque tem um propósito. Tem muita gente que já tombou e virou osso, mas você está de pé. Tem muita gente que está no osso, mas você continua de pé. Deus está falando contigo esta noite aqui. Está falando o que, pastor Tiago? O Espírito de Deus te mantém de pé dentro desse vale para te informar que o teu casamento não vai ficar no osso, o teu ministério não vai ficar no osso, a tua família não vai ficar no osso. Deus está te dando maturidade dentro desse vale. Deus está te dando estrutura dentro deste vale. Deus está te capacitando dentro deste vale. O Espírito de Deus está falando para alguém aqui esta noite que você vai sair ileso dentro desse vale, porque tem uma mão ainda que está no comando da tua vida. Tem uma mão que está no controle da tua casa. Tem uma mão que está no controle da tua família. Você sairá ileso de dentro desse vale. Deixa eu ver se tem alguém entendendo o que o Espírito de Deus está falando aqui conosco dentro desta casa. Está falando o que, pastor Tiago? Grava isso no teu coração e não se esqueça mais. Esqueça o que, pastor? Deus está te detendo dentro desse
desse vale, para você entender algo. Entender o que, pastor? Ele é Deus de vale, mas também Ele é Deus de monte. Vou repetir: Deus é Deus de vale, mas também é Deus de monte. A mesma mão que deteu o profeta dentro do vale, a mesma mão que segurou o profeta no vale, é a mesma mão que pega o profeta no capítulo de número 40 e leva o profeta para um monte alto. Você não está entendendo, mas o pastor deixou uma deixa da mensagem que eu ia pregar e pedir a Deus uma confirmação, quando o Senhor disse: ninguém chega em monte sem antes passar por vale. Escute isso aqui, por gentileza. Deus está falando contigo esta noite. Entendeu por que é que o teu vale que você está enfrentando é necessário? Deus está dizendo que o vale que você está enfrentando é necessário, porque ninguém chega em lugares altos sem antes passar por lugares baixos. Deus não coloca meninos espirituais em lugares altos. Deus não coloca pessoas imaturas em lugares altos. Esse vale é necessário para que quando Ele te colocar em lugares altos, você não bata no peito e diga: eu cheguei pelo poder da minha intelectualidade, eu cheguei pelo poder do meu canudo, eu cheguei pelo poder da minha finança, eu cheguei pelo poder da minha própria capacidade. Deus está te detendo dentro deste vale para te informar: eu estou te amadurecendo, eu estou te preparando para lugares altos. Vou repetir: Ele está te preparando para lugares altos. Você não é melhor do que Moisés. Moisés 40 anos primeiro no vale, para depois ver a tábua da lei e o monte Sinai fumegar. Você não é melhor do que José. José teve que ir para a cova e ficar por um período para depois chegar a ser governador do Egito. Você não é melhor que Jesus Cristo. O verbo se fez carne, desceu da eternidade, passou por lugares baixos para depois chegar lá em cima. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém esta noite. Quando Deus segura alguém dentro do vale, ninguém consegue arrancar. Mas quando Deus decide colocar alguém no monte, ninguém tem poder para arrancar, ninguém tem poder para tirar. Eu estou sentindo a glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui esta noite. Oh, glória a Deus. E eu não sou de fazer isso, mas a mensagem é dinâmica. Diga para alguém: Deus tem monte alto para você. Diga: Deus tem, aleluia, Deus tem monte alto para você. E aí, aleluia, vai continuar reclamando? Vai continuar chorando? Vai continuar murmurando? Deus está dizendo: estou tirando a pele fina para a grossa e não chora, aleluia. Estou tirando a estrutura frágil para colocar a forte, não chora. Este vale é necessário. A ideia do diabo que você terminaria 2025 no osso, mas Deus está dizendo: tem monte alto, te prepara que tem muito Teremai que a semi de canto dererarabá. Aleluia. Te prepara, porque tem monte alto para a vida de alguém aqui esta noite. Glória a Deus. Você vai perceber comigo: o profeta é tomado pela mão de Deus e é levado para um monte alto. Ele vai nos contar que ele tem uma experiência neste monte. O texto sagrado diz que neste monte alto ele contempla um edifício como de uma cidade. E ele diz que neste edifício havia um varão. A aparência desse varão não é humana. A aparência desse varão não é terrena. A aparência desse varão é teofânica. Ele diz que o varão tem a aparência de cobre. Esse varão tinha pelo menos 2 instrumentos. O primeiro instrumento era um cordel de linho. O segundo instrumento era uma cana de medir. Vede bem que o varão sai da presença do profeta Ezequiel e ele começa a dar medidas. Pastor, ele vai medindo tudo que pode se medir do lado de fora do templo, tudo que se pode medir do lado da estrutura de fora, ele mede. Logo, o varão passa pelo profeta Ezequiel e entra para dentro do templo, e ele começa a dar medidas
dentro do templo. Quando ele começa a medir dentro do templo, ele mede tudo que se pode medir, desde a sapata do templo até as estruturas do alto do templo. O vestíbulo é medido, ele mede o altar, ele mede a janela, ele mede o santo dos... Ele mede e não deixa nada sem medir. Amados, eu vou estar parando por aqui o vídeo, tá bom? Porque senão vai ficar muito longo, né? Aí eu vou dividir ele em 3 partes, tá bom? Que ele vai falar, falou do vale, ele vai falar agora do homem do linho, depois ele vai falar das águas profundas, tá bom? Então eu vou estar dividindo em 3 partes, a partir de você assistir a primeira parte tem um por certo, que você vai ter o interesse também de estar ouvindo a segunda parte, tá bom? E a terceira também. Então vamos estar finalizando agora e depois prosseguiremos no próximo vídeo, tá bom? Que eu vou estar colocando em dias sequenciais, tá bom? Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta meditação